Você conhece algum desses personagens da Turma da Mônica? Nesse ano de 2024, o universo dos quadrinhos do Maurício de Souza está completando incríveis 65 anos. Então, é natural que durante essas últimas 6 décadas, muitos personagens tenham sido criados. Primeiramente para estampar as diversas tirinhas de jornais, que eram publicadas diariamente, então era tirinha pra caramba, mas principalmente para preencher as páginas das revistinhas, né? Turma da Mônica tem umas 5 publicações mensais, sem contar a Turma da Mônica Jovem, Almanac, Gibizões, e teve uma época que, inclusive, muitas delas saíam quinzenalmente. E uma vez que a maioria começou a ser publicada entre os anos 70 e 80, faça então aí as contas de quantas revistinhas já foram lançadas ao longo do tempo. Porém, nem todos os personagens novos que foram sendo adicionados durante os anos acabaram dando certo. Muitos deles, cada um por seu motivo, não caíram no gosto do público e do nada pararam de aparecer do dia pra noite. E você sabe o que aconteceu com eles? Então, eles foram mandados para um lugar conhecido como Limbo dos Quadrinhos, um lugar dentro do universo das historinhas do Maurício de Souza, criado especialmente para abrigar os personagens que acabaram sendo esquecidos com o passar do tempo. Nele estão tanto aqueles personagens que foram cancelados devido às mudanças das revistinhas, que exterminaram todos aqueles personagens que foram considerados como politicamente incorretos, como o Nicodemo, o Rubão e a Mariazinha, o Tio Glank, o Zé Munheca, o Bernardão e vários outros que eu já comentei em um outro vídeo aqui do canal, e também outros que só são azarados mesmo, que acabaram não caindo no gosto do público e foram abandonados pelos roteiristas, como por exemplo, o irmão caçula do Cebolinha. Pois é, ele já teve um outro irmão além da Maria Cebolinha. O cachorro que a Mônica teve antes do Monicão também foi parar nesse lugar. E até uma antiga paixão da nossa dentuça que foi simplesmente trocado pelo Fabinho Boapinta. Nossa! E hoje eu vou te mostrar todos esses personagens. Mas antes, até aproveitando que o Dia dos Pais está chegando, deixa eu te perguntar uma coisa. Seu pai é calvo? Não, eu não tô querendo fazer nenhuma piada. Eu só quero te lembrar que se ele for, você tem 2,5 vezes mais chances de seguir pelo mesmo caminho. Tal pai, tal filho? Não com a ajuda da manual. Agora, a queda capilar felizmente deixou de ser um problema, tanto pra você quanto pro seu paizão. A manual oferece tratamentos cientificamente comprovados e personalizados para cada caso, seja ele inicial ou avançado, e tudo sem precisar sair de casa. A entrega é discreta e grátis, e os resultados costumam aparecer a partir do 4º mês de uso. Se interessou, né? Então, por que não iniciar agora o seu tratamento e o do seu pai? Clique no link da descrição e use o cupom HAIRDOGD e tenha 40% de desconto na sua primeira compra por tempo limitado. E agora, subam aqui comigo no barco do banqueiro, e sim, banqueiro mesmo de banca de revistas, e vamos lá visitar o Limbo dos Quadrinhos. Bom, pessoal, o Nicodemo eu sei que todo mundo conhece, né? O personagem mais politicamente incorreto de todos os tempos do Maurício e que trazia diversas tirinhas repletas de humor ácido. Esse aqui é um exemplo que eu sempre gosto de dar. A tirinha onde esse personagem vê uma criança chorando, querendo comer bombons, daí ele entra na loja e compra uma caixa pra ela, mas só que ele acaba deixando bêbada, porque havia lhe dado bombons de licor. Então é natural ele estar no limbo, já que ele foi pra lá, tipo, como um castigo. Porém, você sabia que ele tinha uma espécie de contraparte do bem, o personagem que já foi considerado como o mais bonzinho do Maurício de Souza e que também acabou indo parar no limbo? E eu estou falando do Niquinho, esse menininho que mais parecia uma Mônica calva e que era tão, mas tão inocente que sempre acabava se dando mal no final das historinhas. Um exemplo é esse aqui, onde oferecem pra ele um copo de soda. Ele toma e depois ficamos sabendo que era um copo de soda cáustica. Já nessa outra, ele estava brincando de pular cela com um amigo, até que acabou caindo num precipício. E o mais irônico nesse caso é que o Niquinho acabou indo parar no limbo junto com a sua contraparte malvada. E o motivo foi porque, muito provavelmente, as suas histórias também foram consideradas incorretas, por ele sempre se dar mal no final. Era só o que me
faltava. Bom, já um outro morador desse lugar é esse carinha aqui, e que não, apesar da aparência, não é um fantasma, e sim o Mingão, um antigo personagem da época das tirinhas dos jornais do Cebolinha, e que apesar de muitos sites falarem que ele era um amigo do Cebolinha, sendo uma espécie de garoto grande, ele não era não, tá? O Mingão era um personagem adulto que de vez em quando o Cebolinha encontrava na rua. Nessa tirinha aqui dá pra ver que ele tinha uma namorada, que ele inclusive convidou pra dançar uma música da sua época, porém ele havia esquecido que o pai dela estava em casa e acabou apanhando do sogro. Só que infelizmente eu não achei outras tirinhas dele pra gente entender melhor a sua personalidade. Eu só sei que a sua principal característica era realmente ser esquecido, e que ele era um personagem português. Aliás, o primeiro dessa nacionalidade criado pelo Maurício de Souza. Já o motivo dele ter ido parar no limbo, muito provavelmente foi pelo fato de ser adulto, e suas tirinhas também terem um humor mais voltado a esse público e não às crianças. É tudo culpa minha. Agora, continuando o nosso passeio pelo limbo, vamos falar de um personagem que acabou indo parar nesse lugar sem nem sequer ter aparecido, e que no caso é mais um antigo amigo do Cebolinha da época das tirinhas, o Garotão. Esse personagem foi apresentado como um novo morador do bairro do Limoeiro lá no ano de 1962, porém ele nunca aparecia, ele era apenas citado pelos outros personagens. O Cebolinha, por exemplo, dizia que ele era gigante e tinha brinquedos tão grande quantos, ao ponto dessa aí ser a pedra que ele atirava com estilingue. Porém, aparecer mesmo, ele nunca apareceu. Quer dizer, ele acabou meio que aparecendo numa historinha dos anos 70, já na época das revistinhas, onde foi explicado que ele havia sumido porque havia se mudado para os Estados Unidos, mas tinha voltado e estava visitando o Cebolinha. E aí sim, podemos ver os seus pés. E realmente, assim como o Cebolinha sempre dizia, ele era mesmo enorme. Já o motivo dele ter ido parar no limbo provavelmente foi porque as piadas com o fato do Cebolinha ter um amigo muito grande acabaram saturando. Imagina só se tivessem continuado até hoje. Ninguém iria aguentar mais esse tipo de piada. Eu não aguento mais. Bom, todo mundo sabe que a paixão platônica da Mônica é o Fabinho Boa Pinta, o garoto de topetão loiro que é considerado o menino mais bonito do bairro do Limoeiro. E não, ele não está no limbo. Eu só falei dele porque ele acabou tomando o lugar de um outro garoto loiro, e que sim, infelizmente acabou indo parar no limbo, e que no caso é o Reinaldinho, o antigo garoto mais bonito do bairro do Limoeiro, e que sofreu nas mãos da Mônica, hein? Nessa historinha aqui, por exemplo, a Mônica estava procurando uma simpatia para tentar conquistá-lo, e daí o Cascão se disfarçou de cigana para pregar uma peça nela e lhe passou uma simpatia onde ela tinha que pintar o rosto de verde, colocar uma casca de banana e uma cueca na cabeça, o que acabou deixando o menino assustado ao invés de apaixonado. E o pior é que quando ela descobriu o plano e foi tentar se explicar pro garoto, ele nem quis a ouvir, dizendo que além de feia, ela também era louca. Pra quê, né? Ele terminou a história levando uma coelhada. Já o motivo dele ter parado de aparecer e ter sido trocado pelo Fabinho Boa Pinta foi porque ele havia sido baseado no Reinaldo Weissman, um antigo roteirista do Maurício de Souza Produções. E após ele sair da empresa, o personagem baseado nele também acabou saindo junto. E nem só de humanos é composto o limbo não, tá? Aqui também tem pets, como esse cachorrinho vermelho aqui super estranho, e que não é um parente do Clifford, o cão vermelho, mas sim um antigo pet de ninguém mais, ninguém menos do que a Mônica. Pois é, antes do Monicão aparecer pela primeira vez, lá nos anos 90, a nossa dentuça já teve outro cachorrinho, o Napoleão, que fez parte da turminha lá nas revistinhas dos anos 70. E esse bichinho, a nossa protagonista ganhou do seu tio, numa historinha que, aliás, trazia como título o nome desse cachorro, onde também foi nos informado que, assim como a dona, ele possuía uma grande força. Ele podia pular grandes alturas, e quando a Mônica jogou um graveto para ele pegar, ele voltou com um tronco inteiro. O mais engraçado nessa primeira aparição do Napoleão é que o Cebolinha ri dele, dizendo que ele não parecia um cachorro, e a Mônica rebateu, falando que o Floquinho também não parecia. Já o motivo dele ter ido parar no limbo, ninguém sabe, mas ainda bem que foi, né? Ou então não teríamos o Monicão.
E falando em personagens que foram parar nesse lugar sem nenhum motivo, temos também esse bebezinho aqui, o Salsinha, e que pelo nome você já deve imaginar quem seja, né? Pois é, esse aqui era o irmão mais novo do Cebolinha. E sim, lá no comecinho dos anos 70, ainda na época das tirinhas pros jornais, o Maurício resolveu dar um novo irmãozinho pro nosso Cebola. Inclusive, foi mostrado o Cebolinha o vendo na maternidade, os seus pais o levando pra casa e dando o primeiro banho, e até foi feita uma votação via cartas de leitores pra escolha do seu nome. Porém, sem mais nem menos, ele só deixou de aparecer e nunca mais foi citado, sendo até hoje o caso mais emblemático de um personagem esquecido. Até porque foi feito um concurso e tudo em cima dele. Não era pra ele ter ido parar no limbo assim do nada, como um personagem insignificante. Por que tem garoto que tem a sorte de ter um irmãozinho e eu não? Bom, e continuando o nosso passeio, temos agora esse personagem estranho aqui, o Toin, e que fazia dupla com esse outro carinha tão estranho quanto, o Toneco. E suas tirinhas se chamavam Toneco e Toin, onde o primeiro era mostrado como um personagem alegre e positivo, e o segundo era triste e depressivo. Nesse quadrinho aqui, por exemplo, o Toin acaba ganhando uma bicicleta num concurso, porém ele continua triste, e quando o Toneco questiona, ele o lembra que bicicletas possuem grandes chances de serem atropeladas por carros. Só que agora você deve estar se perguntando por que no limbo só está o Toin e não o Toneco, né? Isso acontece porque o Toneco continua presente nas historinhas, mais precisamente nas revistinhas da Tina. Toneco e Toin foi como a turma da Tina começou. A Tina era a irmã mais velha do Toneco, e que sim, era essa garota estranhíssima aqui, e que com o tempo acabou tomando o protagonismo do seu irmão, passando a ter as historinhas voltadas pra ela, sendo a presença do Toin se tornando totalmente desnecessária. Já um outro personagem que também tinha suas próprias tirinhas e que também acabou indo parar no limbo foi esse outro carinha aqui, o Boa Bola, e que eu não sei dizer se foi em algum momento realmente um jogador de futebol para justificar o uniforme que ele aparece vestindo nas suas aparições mais recentes em edições especiais que falam sobre o limbo, ou então ele era só um cara que gostava desse esporte, até porque as suas tirinhas não tinham nada a ver com esse tema. O Boa Bola era um cara mais sem noção, que fazia umas piadas com teor mais adulto. Um exemplo é esse aqui, onde ele vê um carinha pulando corda, o chama de mariquinha, mas o que ele não sabia era que estava dentro de uma academia de ginástica, e o marombeiro fortão estava bem atrás dele ouvindo. E até por suas histórias terem mais esse tom de falar asneiras, não é à toa que ele foi parar no limbo. E ainda sobre esse lugar, é legal a gente fazer umas menções honrosas, como o Zé Cruzadinha, um personagem que era usado pelo Maurício para meio que divulgar as tirinhas do jornal. A Augustinha, que era uma espécie de jornalista versão desenhada do jornal Folhinha de São Paulo, e que sim, era colocada em fotos reais de crianças para parecer que ela estava mesmo fazendo matérias. E também a Débora, uma das primeiras meninas orientais do bairro do Limoeiro e que tinha um papel meio que parecido com o da Milena, mas sem estar no status de protagonista. Ela também tinha muita afinidade com os animais, e as historinhas em que ela aparecia sempre giravam em torno disso. E aí, você conhecia o limbo dos quadrinhos e os personagens que estão nele? E se conhece mais algum que eu não citei, pode colocar aqui nos comentários. É uma calamidade! O Cascão tá com essa mania de ficar vendo vídeos estranhos.